Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos, nossas amadas irmãs, nossos ouvintes da Palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Carlos, da Igreja do Brasil para Cristo de Bonfinópolis, Goiás. Queremos agradecer a Deus, primeiramente, e também a nossa pastora presidente, nossa pastora Loide, juntamente com o nosso pastor Gideon Júnior, pela oportunidade que está nos dando de participarmos deste trabalho tão lindo e abençoador, que é o estudo bíblico diário da Palavra do Senhor Jesus. No dia de hoje iremos falar do livro do Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis 15 fala sobre a promessa de Deus feita a Abraão, de que ele seria o pai de uma grande descendência. Ainda mostra a aliança de Deus com Abraão acerca da possessão da terra prometida. O capítulo 15 possui uma importância muito grande para o restante da narrativa bíblica. E em Gênesis capítulo 15 que encontramos a mais antiga base bíblica acerca da doutrina da justificação pela fé. Está lá em 15, no capítulo 15, no versículo 6, que diz: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Além disso, esse capítulo teve um papel fundamental para o povo de Israel. Através de sua narrativa, eles puderam aprender sobre a garantia que tinham no que diz respeito à posse da terra prometida. Inclusive, informa que Deus já havia avisado a Abraão sobre o período de escravidão de seus descendentes no Egito, séculos antes disso acontecer. Deus fala com Abraão. Os amados irmãos vão encontrar aí no capítulo 15, do versículo 1 ao 4. Gênesis 15 inicia registrando uma ocasião em que o Senhor falou a Abraão, conforme o texto bíblico. Isto aconteceu pouco depois dos acontecimentos registrados em Gênesis 14, quando Abraão saiu vitorioso da batalha contra a confederação de 4 reis e libertou seu sobrinho Ló do cativeiro inimigo. Ainda em Gênesis 14, Abraão foi abençoado por Melquisedeque e também recusou ficar com os bens de Sodoma, recuperados como espólio da batalha que venceu. No primeiro versículo de Gênesis 15, o escritor bíblico usa a frase: veio a palavra do Senhor a Abraão. Essa é uma descrição típica nas Escrituras para fazer referência a uma revelação divina a um profeta. Exemplo, os irmãos vão ler em Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Ezequiel, capítulo 6, o versículo 1 também. O mesmo versículo esclarece que Deus falou com Abraão através de uma visão. Nos tempos bíblicos, enquanto as Escrituras estavam sendo produzidas, as visões eram um importante modo de revelação da vontade de Deus. O que Deus disse a Abraão foi: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Está lá no capítulo 15, versículo 1. Essa declaração divina confirma a bênção de Melquisedeque e indica claramente que Abraão contava como presença a provisão e a aprovação de Deus. Abraão se recusou em ficar com os bens recuperados de Sodoma, e agora que estava recebendo da parte do Senhor a promessa de um grandioso galardão. Essa resposta é a palavra de seus bens e depois herdá-los após sua morte. Deus promete um filho a Abraão. Os irmãos vão encontrar a partir do versículo 5 até o 11. Diante do questionamento de Abraão, o Senhor logo deixou claro que o Eliezer não seria seu herdeiro. Na verdade, o herdeiro de Abraão seria um filho de sangue. Foi nesse contexto que Deus disse a Abraão as conhecidas palavras: então conduziu-o até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. Deus prometeu que tão incontáveis como as estrelas seriam os descendentes de Abraão. O escritor de Gênesis diz que Abraão creu no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Como foi dito, este versículo serve como a primeira revelação de que a justiça é pela fé e não pelas obras. Abraão creu na promessa do Senhor que ele teria um filho que seria seu herdeiro, e Deus o considerou como justo. Em outras palavras, pela fé, Abraão satisfez os termos da aliança que Deus firmou com ele. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa o exemplo de Abraão para defender a doutrina da justificação,
Nesse sentido, a justificação pela fé de Abraão serve de modelo para a justificação pela fé do crente em Cristo. Os irmãos vão ver em Romanos capítulo 4, do 3 ao 25, Gálatas 3, do 16 ao 14. O escritor de Hebreus também usa o texto de fé de Abraão na galeria dos heróis da fé. Glória a Deus. Na sequência, Deus também reafirmou a Abraão que havia lhe tirado de Ur dos Caldeus para lhe dar aquela terra por herança. Motivado pela fé, Abraão pediu um sinal de que ele não haveria de possuir aquelas terras. No versículo 8 do livro do Gênesis 15, perguntou-lhe a Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então Deus firmou uma aliança com Abraão numa cerimônia formal. Está lá no livro do Gênesis capítulo 15, do versículo 9. Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e também 2 aves. Abraão fez conforme o Senhor lhe ordenara, e cortou os animais ao meio, com exceção das aves. Ele também colocou cada metade em frente à outra e protegeu aqueles cadáveres de animais dos ataques das aves de rapina. Está lá no versículo 10 ao versículo 11. Deus firma uma aliança com Abraão. Vamos ver do versículo 12 ao 16. Após preparar a cerimônia da aliança, o texto bíblico diz que, ao pôr do sol, Abraão caiu num profundo sono sobre Abraão. Veio um sono muito grande sobre Abraão. No versículo 12, então mais uma vez Deus falou com Abraão, dessa vez dando detalhes acerca do futuro de sua descendência. Deus avisou a Abraão que sua descendência haveria de ser uma terra alheia, bem como seria reduzida à escravidão, afligida por 400 anos. Êxodo do capítulo 12, o versículo 40. Obviamente, Deus estava falando sobre o tempo de escravidão dos hebreus no Egito, mas Deus também revelou a Abraão que ele mesmo julgaria os opressores de sua descendência e depois libertaria o seu povo com grande riqueza. Está lá no versículo 14 do livro do Gênesis 15. Então Deus explicou a Abraão que somente na 4ª geração sua descendência voltaria àquela terra. O motivo disso era que a iniquidade dos amorreus, ou seja, a iniquidade dos amorreus, ainda não havia alcançado um determinado nível. Está no versículo 16. Os amorreus eram os povos de Canaã. Essa passagem bíblica, claramente que o ataque posterior dos israelitas contra os cananeus não foi sem fundamento. Ao mesmo tempo em que a tomada de Canaã significava a realização da promessa de Deus para que a descendência de Abraão também significava o seu santo juízo contra os cananeus. Além das escrituras, textos históricos registram a perversidade dos cananeus. Em seus rituais pagãos, por exemplo, eles praticavam violentas atrocidades e todo tipo de imoralidade. Deus confirma a sua aliança com Abraão. Está do versículo 17 ao versículo 21 do livro do Gênesis, capítulo 15. Ainda em Gênesis 15, Moisés, o escritor do livro, registra que havia densas trevas. Então, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os pedaços dos animais que tinham sido partidos ao meio. Está lá no versículo 17. Isso explica o significado do cerimonial envolvendo os animais partidos ao meio. Textos do Antigo Oriente Próximo registram que naquela época muitas vezes o estabelecimento da aliança envolvia o costume de partir animais ao meio num tipo de ato simbólico. As partes que faziam a aliança tinham quem andar entre as metades separadas dos animais. Isso servia como uma afirmação de que o mesmo deveria acontecer com a parte que quebrasse a aliança. O profeta Jeremias também fala sobre isso em costume. Está lá no Jeremias 34, versículo 18. Quando o fogo, que simbolizava naquele contexto a presença de Deus, passou entre as partes dos animais, isso significou um juramento divino de que as promessas feitas a Abraão seriam cumpridas. Essa solenidade apontava diretamente para a inabalável fidelidade de Deus.
Significativamente, Deus passou sozinho por entre as metades dos animais. Isso significa que Deus estava impetrando a maldição sobre si mesmo, caso ele não honrasse sua aliança. Também, por isso, o escritor de Hebreus diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, ele jurou por si mesmo, já que não havia outro maior por quem jurar. Está lá em Hebreus, amados irmãos, o capítulo de número 6, o versículo 13 ao 17. A Abraão, em Gênesis 15, 18 ao 21. Os irmãos vão ler. Gênesis 15 termina com Deus, uma declaração bem específica por parte de Deus acerca dos limites geográficos e étnicos da terra que ele prometeu dar aos herdeiros da promessa feita. Amados irmãos, que o Senhor Jesus venha vos abençoar neste dia, que o Senhor venha falar claramente ao seu coração. Eu creio que Deus tem abençoado a cada um dos nossos ouvintes, que a graça do Senhor neste dia venha envolver sua vida. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, alcance agora, meu Deus amado, esses amados irmãos. Alcance, ó Deus amado, aquele que está precisando de uma palavra. Aquele, ó Deus amado, que neste momento não tem uma saída e uma resposta. Que o Senhor venha ao encontro deles. Eu me sinto honrado, Senhor, em fazer parte deste grande projeto para a honra e glória de Deus, Pai. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus.